Bom dia! Hoje eu quero compartilhar com você um devocional que está no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui a Bíblia está nos falando sobre os frutos do Espírito. Por quê? Porque os frutos do Espírito eles são produzidos pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente não tem a presença do Espírito Santo na nossa vida e os nossos frutos são da nossa carne, a gente lê aqui, anteriormente, que são coisas totalmente negativas. E tudo o que nós fazemos gera frutos. Então, se o Espírito Santo está sobre a nossa vida, nós vamos produzir frutos do Espírito. Se ele não está sobre a nossa vida, nós vamos produzir frutos da carne. O fato é, tudo o que nós fazemos, pensamos, falamos, são gerados frutos. E esses frutos, eles partem de tudo que a gente faz, porque tudo que a gente faz é como se fosse uma semente. E a colheita de cada semente destinada, ela é obrigatória. Então, se a nossa ação, ela é parte da nossa carne, o nosso fruto, a nossa colheita, talvez ela não vai ser tão boa. Mas quando a gente produz frutos do Espírito Santo, pode ter certeza que a tua colheita ela vai honrar as boas sementes. Então, a Bíblia aqui nos ensina que contra isso não há lei. Isso é um fato. Tudo que nós fazemos são sementes que saem da nossa boca ou que são destinadas, da nossa atitude, ou sementes que a gente já está aqui, plantando na nossa mente. E quando elas geram frutos, esses frutos refletem aquilo que a gente estava sentindo naquele momento. Então, que nessa manhã a gente possa aprender a gerar frutos somente pelo Espírito, desenvolvidos pelo Espírito. Porque se a gente tem uma fé firmada em Deus, o fruto do Espírito ele é uma consequência disso. O amor vai ser refletido nas nossas atitudes. A alegria vai fazer parte da nossa vida, independente da circunstância. A gente vai ter paz no nosso coração, independente do caos. A gente vai aprender a ter paciência para passar pelo processo. A gente vai ter mansidão para passar pelo processo e adquirir maturidade. A fidelidade e a bondade serão uma marca registrada. O domínio próprio, ele protege as nossas decisões. Então, nessa manhã, o meu desejo para você é que você produza frutos do Espírito Santo. Se a sua fé está firmada em Deus, o Espírito de Deus está sobre a sua vida, os seus frutos eles serão bons. E contra isso não há lei. Você vai realmente colher tudo aquilo que você está plantando. Então, coloque o seu coração diante de Deus, escolha gerar frutos, cultivar essas sementes boas, porque a sua colheita ela vai refletir tudo aquilo que você plantou. E tudo na nossa vida é uma questão de escolha. A gente escolhe por um caminho ou por outro. A gente escolhe plantar as sementes do Espírito ou as sementes da carne. Então, que nessa manhã você possa escolher refletir Deus na sua vida, que você possa escolher os frutos do Espírito na sua vida, porque os nossos frutos eles não são produzidos pela nossa própria força, pela força humana, Eles são produzidos pela presença do Espírito Santo. E quando há a presença do Espírito Santo na nossa vida, o nosso caráter está sendo moldado ao caráter do Senhor. Então,
essa palavra para você nessa manhã é realmente para que você entenda que tudo que vai sair da sua boca, todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos estão relacionados com os frutos que você está gerando. Escolha gerar frutos do Espírito na nossa vida, na sua vida. E se a gente for lá no capítulo 6, e no versículo 9, diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido." Não importa o tempo, pode ser num tempo curto, num tempo médio ou num tempo longo. Tudo que você gerar como semente, você vai colher. Não importa o tempo, Deus ele vai te honrar. O Espírito Santo ele vai fazer parte da sua vida e ele vai te honrar. Porque tudo que está aqui como palavra, tudo que está na Bíblia, se você crer, se você tiver fé e crer, Deus ele age e faz na sua vida. Então, gere frutos bons. Mas gere frutos bons genuinamente, não pensando, né, na recompensa, mas genuinamente, porque no tempo certo Deus ele vai te honrar por todas as coisas. Amém? Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um final de semana abençoado e que tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for falar, que você possa, e pensar também, que você possa lembrar dessa palavra, que o seu coração ele esteja se voltado para o Espírito Santo agir e que tudo que você produza seja o reflexo do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida, te agradeço pela saúde, Pai. A Tua palavra nos ensina nessa manhã sobre os frutos do Espírito Santo. Que tudo aquilo que a gente fizer, pensar, falar, Senhor, seja gerado fruto que reflete Tu na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, Deus, para que a nossa fé ela esteja alinhada, Senhor, à Tua presença. Que nós possamos produzir, Senhor, frutos que gerem o amor, que traga paz, que traga, Senhor, mansidão, que traga, Senhor, um alinhamento, Senhor, da nossa vida com o Teu Espírito, Pai, em nós. Deus, independente das circunstâncias, a Tua palavra nos ensina, Senhor, e nos promete, Pai, que o Senhor é conosco e que tudo Tu farás no Teu tempo. Por isso, Deus, nos fortaleça e esteja conosco em todas as coisas, para que a gente não se desvie, Senhor, do que a Tua palavra nos diz, mas que a gente possa, Senhor, diariamente lembrar dos frutos que são produzidos pelo Teu Espírito na nossa vida. Que a gente não se desvie, Senhor, em nenhum momento dela. Que a nossa carne ela não sobressaia, Senhor, ao Teu Espírito. Porque o que nós queremos e desejamos, Pai, é produzir os frutos do Espírito Santo na nossa vida, para que o nosso caráter, Senhor, esteja alinhado, Pai, ao Teu, e que a Tua presença, Senhor, resplandeça em nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, eu coloco tudo nas Tuas mãos, eu entrego o meu lar, a minha família, eu consagro a Ti nessa manhã, a vida dessa pessoa que está me ouvindo, a família dela, os desejos, os comportamentos, as ações, os pensamentos, Senhor, e coloco no centro da Tua vontade, Pai, que o Senhor, assim como na minha vida, haja na vida dessa pessoa, Pai, e nos fortaleça, e nos dê direção, Pai, para que a gente possa seguir os Teus caminhos e produzir os frutos que refletem o Senhor em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu Te entrego esse dia e Te agradeço por todas as coisas. Amém. Amém